hoje com uma aula sobre equação da circunferência, as ideias iniciais sobre a equação da circunferência. Em primeiro lugar aqui, vamos pedir para vocês dar aquela força para nós aí, se inscrever no canal, deixar o like e também, galerinha, vim aqui para nossa aula, dá para repetir do começo sempre, vem cá, vem comigo, olha lá, equação da circunferência. A intenção aqui hoje não é fazer a demonstração das fórmulas e, na verdade, a aplicação delas, tranquilo? Mas, facilmente, essa fórmula da equação reduzida da circunferência pode ser determinada principalmente através da distância, né, entre dois pontos lá, que nós já sabemos da geometria analítica, tranquilo? Olha lá, nós vamos falar hoje sobre a equação da circunferência. Hoje nós vamos falar sobre a equação reduzida e a equação geral, tranquilo? Olha aqui, eu fiz um desenho aqui, né, a parte geométrica disso aí, como que seria essa ideia, porque nós precisamos aqui lembrar daqueles conceitos que nós temos de circunferência, o que é raio, o que é diâmetro, a parte, o que é o centro, o que é um arco, uma corda. Então essas coisas nós precisamos relembrar, tá, gente? Então olha lá, o centro dessa circunferência aqui seria o centro C, que aqui no plano cartesiano está dado pela coordenada A, Y vai valer B, certo? E tem um ponto P, que é o meu ponto genérico aqui dessa circunferência, XY. Então, o que seria a denominação de uma circunferência? Uma circunferência é definida pelo lugar geométrico. O que seria o lugar geométrico? O lugar geométrico seria essa borda vermelha, né, de todos os pontos que estão equidistantes, né, que distam equidistantemente do centro, né, que seriam todos os pontos que estão à mesma distância do centro. Ou seja, todos os pontos que estão à mesma distância do centro até a borda, que seria o raio. Então, seria o lugar geométrico de todos os pontos que distam igualmente do centro. Então, se o centro está aqui, então, todos os pontos que têm medida de distância R seria o conjunto de pontos que formam a circunferência. Tranquilo? Então, a demonstração da fórmula que nós queremos chegar aqui vai depender um pouquinho, se você tiver um pouquinho de conhecimento, sai pela a ideia de distância entre dois pontos, e também, às vezes, se você conseguir enxergar aqui uma parte do Teorema de Pitágoras, você também consegue sair. O ponto XY aqui, ó, que é esse ponto aqui, esse ponto XY que pertence à circunferência, está em cima da circunferência, ele só vai pertence à circunferência. O que vai acontecer? O que eu falei, ele só vai pertencer à circunferência se a distância do ponto P, até o centro, que é o C, se for igual ao raio sempre. Ele vai pertencer à circunferência se acontecer isso. Então, como calcula a distância entre dois pontos? É o x final menos o inicial, ou seja, estaria pegando esse x final menos o inicial, mais o y final menos o y inicial, que é o b, elevado ao quadrado. Isso tudo calculando a raiz quadrada. Se isso for igual ao raio, que vai ser essa distância aqui, esse ponto P vai pertencer à circunferência. Então, elevando ao quadrado, que seria mais ou menos a demonstração da fórmula, eleva-se ao quadrado dos dois lados da igualdade, eleva-se ao quadrado aqui e eleva-se ao quadrado aqui, fica R ao quadrado, e quando eu elevo ao quadrado essa parte, eu elimino a radiciação aí, porque a potência é o inverso da radiciação, né? Então eu fico com x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. Isso seria a nossa equação reduzida da circunferência, e podemos perceber, gente, que o A, que esse cara aqui, ó, o A, e o nosso B é justamente quem? O centro da circunferência. Então, se eu tiver o centro de uma circunferência, eu escrevo a equação reduzida dela facilmente. Por exemplo, se eu tenho um ponto, esse ponto aqui eu vou chamar que é o centro da circunferência, é 2 e 4. 2 e 4. E eu tenho um raio,
né? E eu tenho um raio da circunferência que é 3, por exemplo. E eu escrevo a equação reduzida dela simplesmente substituindo ali, ó, porque esse não é o centro, então esse é meu valor do A e esse aqui é o valor do meu B. Então a equação reduzida seria x menos 2 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado. Isso vai dar o raio ao quadrado, que é 3 ao quadrado. Então essa aqui seria a minha equação reduzida. Poderia ainda, para ela continuar na forma reduzida, ainda poderia resolver 3 ao quadrado é 9. Então essa seria a minha equação reduzida. Vamos falar um pouquinho sobre a equação geral. A equação geral ela é determinada a partir do momento que eu desenvolvo esses quadrados aqui, né? A partir do momento que eu desenvolvo esses quadrados, eu obtenho a equação geral. Mas não vamos desenvolver esses quadrados, já vou colocar ela direto aqui para vocês, só vou apagar o quadro que está um pouco cheio, só um instantinho, e nós já falamos sobre ela e voltamos com uma atividadezinha, tranquilo? Só voltei aqui com a equação geral de uma circunferência, eu usei a notação aqui, mas tem várias outras notações, é dada como x ao quadrado mais y ao quadrado mais alfa, que seria um número real, tá? Um número qualquer, multiplicado por x mais beta, multiplicado por y, que seria um número real, mais f, que seria um número real também, né? Seria um termo independente aí. Isso igual a zero. Toda vez que falarmos de equação geral, é quando igualamos isso a zero, né? Fica tudo de um lado, tudo do lado esquerdo, e o lado direito fica igual a zero. Pois é, esse alfa aqui, ó, esse alfa aqui é a mesma coisa, ela é a mesma coisa que menos 2 vezes A. E esse beta é a mesma coisa que menos 2, esse beta seria menos 2 vezes B. E o F, que é esse cara aqui, seria A ao quadrado mais B ao quadrado menos R ao quadrado. O que seriam essas coisas aí, professor? Seria mais ou menos assim, ó. Suponha que eu falo que eu tenho uma equação desse jeito aqui, ó. X ao quadrado mais y ao quadrado, vamos supor aqui, mais 2 vezes x, menos 4y, mais, suponha aqui que seria 16 igual a zero. Entendeu? Essa aqui seria minha equação geral. Mas se eu precisar descobrir aqui o centro dessa equação, se eu precisar descobrir o centro, quem que é o centro? O centro, nós usamos aqui a notação de ser o A e o B. Então, se eu tenho a equação geral e te peço o centro dela, o que você precisaria fazer? Você poderia substituir direto nessa fórmula aqui, né? Quem que é o alfa? O alfa é quem está do lado do x, ó. Então, alfa seria igual a 2. Então, o alfa seria 2 igual a menos 2A. Então, para descobrir o valor do A, esse 2 está multiplicando e vai para o outro lado dividindo. Então, fica 2 dividido por menos 2 é igual a A. Então, o meu A vale menos 1. Quer dizer que o x, que é o valor lá do centro, que é o A, vale menos 1. E como que eu descobri o valor do B? Descobri o valor do B. Quem que é o beta? O beta é o que está do lado do y, então seria menos 4. Então, o beta, ó, seria menos 4 igual a menos 2 vezes B. Esse menos 2 vai para lá dividindo, então vai ficar menos 4 dividido por menos 2, isso dá 2 positivo. Então, esse é o valor do B. O B seria menos 2. Então, o que quer dizer isso aqui? Quer dizer que o centro dessa circunferência, ela é a coordenada menos 1, aqui é 2 positivo, menos 1 e 2 positivo. Isso seria o centro, né? E se eu quisesse descobrir, no caso aí, quem seria o raio dessa circunferência? Opa, o F é esse número aqui que está sozinho, então seria 16 igual. Quem que é o A? Acabei de descobrir. Menos 1 ao quadrado, mais o B, que é 2 ao quadrado, e eu faço as operações aí, e eu vou descobrir o valor do R. Vamos fazer um exemplo, que meu espaço ficou curto. Vamos fazer um exemplo aqui, e já vamos também mostrar que existe um macete bem interessante,
que você não precisa decorar essa fórmula aqui. Pelo macete você consegue descobrir, ok? Olha lá, pessoal. Então, olha aqui, tem um exemplo que é daquela primeira parte sobre a equação reduzida. Determine a equação reduzida da circunferência com centro no ponto -1 e 2 e raio r igual a 5. Então, é interessante lembrarmos que esse é o centro, que ele falou para nós que é o centro. Se é o centro, esse aqui é meu A e esse aqui é meu B lá da equação que nós denominamos lá como a equação reduzida como x menos a ao quadrado, esse menos é da fórmula, mais y menos b ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Então, quem que é meu A? O meu A é esse cara aqui, é menos 1, tem o menos da fórmula, não podemos esquecer, e o menos, né, da fórmula, o menos 1. Isso é elevado ao quadrado mais y menos o b, 2 positivo continua negativo, porque mais com menos vai continuar menos, ao quadrado, e o meu raio é 5 ao quadrado. Então, só para melhorar aqui, ó, menos com menos é mais. Então, vai ficar x mais 1 ao quadrado, y menos 2 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado, 25. Isso aqui seria a minha equação reduzida dessa circunferência. Se eu quiser achar a equação geral dessa circunferência aqui com essas informações, eu deveria resolver esses quadrados aqui, ó. Esses quadrados aqui que seria o meu produto notável. Aí eu resolvendo isso, fazendo todas as operações, eu vou chegar em algo semelhante a essa aqui, ó, que é a minha equação geral, né? Ou essa forma genérica aqui. Tranquilo? Vou fazer um outro exemplo agora mostrando como é que calcula a equação geral e também como que eu acho esses valores aqui do centro usando um macetezinho. Tranquilo? Vamos junto então. Galera, olha aqui outro exemplo aqui sobre a equação geral da circunferência. Olha lá. Determine as coordenadas do centro e o raio da circunferência de equação x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4x menos 8y mais 19 igual a 0. Então, o que ele quer? Ele quer o centro. Ele quer o centro. Quem quer o centro? É o A e o B. E ele quer saber o raio. Ele quer saber essas coisas aqui. Olha, eu vou dar uma super dica aqui, um macete. Vamos fazer pelo macete, que é VaptVupt nós fazemos. E também vou mostrar, também usando aquelas 3 formulazinhas que estavam aqui no cantinho aqui também. Então, lá, pelo macete, gente, para descobrir o centro, você vai pegar o que está do lado do x aqui, ó, que é o 4, e vai usar, dividir por 2. Qual que é o macete? Pega 4 e divide por 2. 4 dividido por 2 é quantos? 4 dividido por 2 é 2. Professor, vai ser negativo ou positivo? Você vai usar o contrário. Se aqui está menos, ele vai ser positivo aqui. Se aqui fosse positivo, você ia pegar o resultado negativo. Então, você vai pegar esse cara pelo macete, ó, pelo macetezinho, você vai dividir por 2 aqui e aqui, ó, o x e o y. E esse aqui vai ser usando o macete. Olha lá, rapidão, ó. Então, o centro é 4 dividido por 2, 2. 8 dividido por 2, 4. Então, esse é meu centro. Como é que eu sei que é positivo? Porque isso aqui é negativo, eu pego o contrário, fica positivo. Então, isso que você vai fazer. Então, descobrir o centro. Agora que você vai pegar, descobrir o raio. O raio, você vai pegar esse cara aqui, passar para o outro lado, né? Ele viria para cá, então ficaria menos 19. E vai somar esses caras aqui ao quadrado. Ó. 2 ao quadrado, 4. 4 ao quadrado, 16. Então, esse aqui estava mais, eu dei para o outro lado, por isso ficou menos aqui. Então, o meu raio vai ser esse resultado aqui ao quadrado. Ó. O raio ao quadrado é igual. Menos 19 mais 4 mais 16, isso vai ficar menos 19 mais 20. Porque 4 mais 16, 20. Então, o raio ao quadrado é igual a menos 19. Tem uma dívida de 19, mas tenho 20 para pagar, vou sobrar com saldo de 1.
Então, o meu raio é igual a raiz quadrada de 1, que é 1. Então, meu centro é 2, meu centro é 2 e 4, e meu raio é 1. Isso seria usando um macete. Agora, vamos resolver aqui nesse canto usando a fórmula. Pela fórmula, eu tinha notado que o meu alfa é igual a menos 2 vezes o A. O A é o centro. E o meu beta é igual a menos 2 vezes o B, que é o centro. Então, lá, quem que é o alfa? O alfa é quem está do lado do x. Quem está do lado do x? Menos 4. Então, vai ficar menos 4 igual a menos 2 vezes o A. Então, o A, o 2 está multiplicando, quer deixar o A sozinho, então vai vir dividindo. Menos 4 dividido por menos 2 é igual a A. Menos 4 dividido por menos 2 é 2 positivo. Menos com menos, na divisão dá mais, igual a A. Então, meu centro, o x do centro, que é meu A, vale 2, como descobrimos no macete. Agora, eu vou descobrir o beta. O beta meu vai ser o que está do lado do y, que é menos 8, lá, ó, menos 8, igual a menos 2b. Então, esse 2 vem para cá dividindo, vai ficar menos 8 dividido por menos 2. Então, meu b vai ser menos com menos, a divisão é mais, 8 dividido por 2, 4. O meu b vale 4. Quem que é o b? É a coordenada, aqui do x do y do centro aqui, tá vendo? Beleza, descobriu o A, descobriu o B. Agora, como que eu descobriria o raio? O raio é aquela outra forma. F é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado menos o raio elevado ao quadrado. Vocês lembram dela lá? Então, lá, quem que é meu F? O meu F seria esse termo independente, o 19, certo? O 19. Então, vai ficar 19 igual. O A é quem? O A é 2. E 2 ao quadrado, vou pôr direto, é 4. Mais, quem que é meu B? O meu B é 4. 4 ao quadrado é 16. Já estou colocando direto aqui. Menos o raio ao quadrado. Então, 4 mais 16 dá 20. Né? E ele passaria para o lado de cá, ou se você quiser trazer o R para cá, vai ficar R igual. Está negativo, vem para o outro lado da igualdade, positivo. 4 mais 16 é 20. Esse 19 vou levar para o outro lado, então vai ficar menos 19. Então, meu R ao quadrado é igual 20 menos 19 é 1. Então, meu R, para tirar o quadrado, eu uso a operação inversa, é raiz quadrada de 1. Então, raiz quadrada de 1 é 1. Então, descobri o meu raio, o meu centro, igual foi solicitado no exercício. Então, meu centro seria 2 e 4 e o raio igual a 1. Isso aqui seria a resposta, usando o macete e usando as técnicas com a fórmula. Ok, galera? Vamos ficar por aqui. Fiquem na santa paz do Senhor. Bons estudos para vocês que estão aí do outro lado da telinha. E não esqueça de dar o like e de se inscrever. Fechou? Tranquilo, tamo junto.